lá. Com a pele já feita, né? Apliquei a base, fiz a limpeza da pele, né? Apliquei o primer, fiz a aplicação da base. Agora eu vou fazer os contornos, tá? Pra que serve os contornos? Então, o contorno, ele nada mais é do que a gente querer realçar alguma coisa e esconder outra, digamos, em palavras mais fáceis de entender. Ou seja, as partes que a gente quer realçar, ou seja, jogar pra frente, são as partes que a gente vai deixar elas mais claras. A região aqui dos olhos, que já é uma parte bem funda, então ela já é uma tonalidade escura, a gente precisa trazer ela pra frente. E as partes que a gente quer esconder, a gente vai escurecer elas, né? O nariz, no meu caso eu tenho a testa um pouco grande, vou aplicar um pouquinho de escuro aqui para criar um fundo, para ela tentar ficar um pouquinho menor. Pessoas que têm um pouquinho a bochecha, o rosto um formato mais redondo, fazer aquele formato, escurecer aqui no osso zigomático para tentar afinar o rosto, tá? Então agora nós vamos lá. Primeiramente, vamos aplicar o contorno claro, a ordem não importa, tá? Mas eu vou começar pelo contorno claro, ou seja, eu tô usando o da Natura Aquarela, a cor mais clara que tem, tá? Então agora eu vou aplicar o contorno, o corretivo claro nas partes que eu quero realçar. Ou seja, no meu rosto, o que eu gosto de trabalhar? Eu faço em formato... Existe até um padrão, digamos, mas cada contorno, ele serve para um tipo de rosto, né? Então, esse padrão, digamos, ele não é para todos os tipos de rosto. Mas a área dos olhos, da bochecha, essas coisas, ele geralmente é bem parecido, tá? Para todo mundo. Então, vou fazer a aplicação do corretivo claro nesta região em formato de triângulo, tá? Nessa parte aqui. Por quê? Porque eu vou escurecer o meu osso zigomático para criar um fundo mais no meu rosto. A pontinha da boca, porque depois eu vou criar o iluminador. Na minha testa eu vou criar um triângulo, porque essa parte eu quero realçar para depois, quando eu vim escurecer essa parte, criar um fundo e tentar diminuir um pouco o formato o tamanho da minha testa, tá? E já trago aqui no nariz, porque depois eu vou vir escurecendo essas laterais para criar um fundo. Aí vem com a esponjinha e vai dando batidinhas, tá? Não esfrega a esponja, senão tu tira produto. Sempre dando batidinhas. Pode tirar um pouquinho de cima da boca. Mas não tem problema pegar corretivo na boca, tá? Não tem problema. Porque depois você vai vir com batom. Você já consegue perceber que aonde eu apliquei, automaticamente quando a iluminação bate, eu estou usando o ring light, quando a iluminação já bate, ela reflete essa luz, ou seja, ela traz pra frente. Então, mesmo sem selar nada com o pó, você já percebe essas partes que eu tô realçando. Gente, e outra, o contorno ele não pode aparecer. Ele tem que ser algo sutil. Não dá pra ver, as pessoas não podem ver as marcações claras e as marcações escuras. Então, esfumar muito com uma esponjinha, muita batidinha pra deixar ele bem igual uniforme com a base, tá? Bem misturadinho. Ó, você já percebe uma diferença grande só com os contornos claros, né? Tirou aquela profundidade que eu tinha na área dos olhos, aqui abaixo dos olhos, que eram minhas olheiras, né? Agora, a gente vai fazer os contornos escuros, as partes que eu quero esconder.
Eu gosto de trabalhar... Se tu tem muita dificuldade em esfumar esse corretivo escuro, não trabalha com um corretivo tão escuro. Usa um corretivo um pouco mais claro que a sua pele, não tão escuro. Quanto mais escuro, mais profundidade você vai criar, mas mais difícil é de fazer essa desmarcação. Então, pode usar, tipo, digamos, uns 2 tons mais claro que o tom da sua base, digamos, né? Eu vou usar o escuro, tá? Mas começa fazendo com um clarinho e depois que você pegar prática bastante, vai para um escuro. Vou usar um pincelzinho para fazer a aplicação. Ó. Ó, criei um escuro. Vou ficar um pouquinho aqui, ó, abaixo do queixo para tirar essa papadinha que fica aqui, ó. Só para criar uma sombra. Ó, automaticamente você já vê a sombra sendo criada. Vamos lá, pra minha testa. Ó, eu já posso vir esfumando, ó. E trazendo ela pra junto dessa minha base. Ó, já criei uma sombra lá, ó, tá vendo? Se você achou que ficou um pouquinho marcadinho... Volta com a esponjinha e dá leve batidinha só pra esse encontro casar, digamos, né? Ó, vou vir esfumando aqui. É como se fosse um blush, ó, tá vendo? Ele cria como se fosse um blush. Formatos circulares. E vai desmarcando. Sem selar nada, você já consegue ver todo o contorno sendo criado, mas algo bem desmarcado. Como esse pincel é muito grande, para fazer a região do nariz, eu vou vir com um pincelzinho de precisão um pouquinho mais fininho e vou fazer a aplicação, ó. Traz um pouquinho aqui nessa curvinha. Criar uma pontinha pro meu nariz. Ó, daí ele tá bem marcado, né? Aí se for difícil desmarcar com aquele pincel ali, não tem como desmarcar. Esse aqui vai ficar muito grande. Aí o que que eu faço? Eu venho com a esponjinha, pode ser a mesma esponjinha, porém vira o lado dela, né? Ou usa a bundinha. E vai desmarcando. Se ele ficar marcado, depois volta com corretivo escuro e arruma, não tem problema. Ó, agora você vai encontrando ele com a base. Olha, ó, você já consegue perceber essa profundidade. Ainda dá pra ver que ele tá um pouquinho marcado, bem de leve. Vocês conseguem perceber? Aqui, ó. Eu vou lá e esfumo. Agora desmarcou. Vou voltar um pouquinho com o meu contorno claro, só pra realçar um pouquinho essa pontinha do nariz. Vira o esponjinha de novo. Sem iluminador, sem nada, como ele já realça, ó. Todo o contorno bem desmarcadinho. Você que, se tiver essa parte aqui, tipo, tu não tens um queixo, um formato de rosto mais redondo, pode vir com um pouquinho de corretivo escuro e fazer aqui também, ó. Eu tenho esse aqui bem marcado, não precisaria, tô só explicando pra vocês como fosse fazer se vocês tivessem formato de rosto bem redondo, tá? Cria uma profundidade aqui, ó, pra tentar criar trazer pra frente, né? Agora vamos lá, a gente vai agora usar o pó translúcido. O pó translúcido eu uso da Tracta, tá? A gente vai aplicar com bastante quantidade, ou seja, a gente vai aplicar o pó translúcido nas partes que a gente aplicou o corretivo claro, para selar esse corretivo claro. Depois a gente vai vir com um pó compacto, eu tô usando o da Vult, mas pode ser qualquer marca.
e vim varrendo esse pó translúcido e selando esse pó escuro. O pó escuro tu também pode vir com um pó mais escuro e selar ele também com pó escuro. Vamos lá. Pode aplicar com esponjinha, aqueles formatos de queijinho, pode aplicar com uma esponjinha, tanto faz, tá? Só tem que trabalhar com uma quantidade mais forte. Vai ficar tudo branco? Vai. Assusta, né? Mas é isso mesmo. Agora, você vai vir com um pincelzinho de aplicação de sombra compacta, pó compacto, desculpa. E vamos varrer. E automaticamente a gente já vai selando esse corretivo escuro. Ó, criou a profundidade, né? E não fica nada marcado. Agora a gente vai vir aplicando o blush e o iluminador, tá? O blush eu vou usar o blush da RZ. O blush, quando a gente faz contorno, a gente não precisa vir aplicando desde lá de cima, se a marcação ficou bem corretinha, tá? O blush, ele se passa na maçãzinha do rosto. Pode aplicar aqueles mais avermelhadinho pra criar aquele ar de saúde, né? Aquela carinha de saúde. Pode trabalhar com esses tons mais terrosos, que eu gosto bastante. Fica a critério de cada um. Ó, se tu quiser dar um sorrisinho, tu vai saber bem certinho onde aplicar. Outro lado. Fechou meu blush. Se tu gosta daquele iluminador bem marcado, aplica o fixador primeiro e depois aplica o iluminador, que dele vai ficar bem realçado, tá? Eu vou aplicar primeiro a água termal para o meu iluminador ficar bem visível. Espera secar. O meu iluminador, eu vou usar o iluminador Soft Glint da MAC. Mas pode usar outro tipo de iluminador também, não tem problema. Vou aplicar aqui acima da boca, aqui no meu nariz, né? A parte que a gente aplicou o corretivo claro. Pode aplicar um pouquinho aqui na testa, pra dar um arzinho de bem glow. E aqui acima do blush. Ó, na pontinha do nariz sempre tira o excesso pra não criar essa bolinha quando pega a luz, tá? É isso. A parte de contornos está finalizada, daí depois finalizando toda essa parte dos contornos, da base, do corretivo, do pó, enfim. Faça a maquiagem como você prefere, ou só finaliza com rímel, enfim. Faça a seu critério, tá? É isso, espero que tenham gostado.